fala uma coisa pra mim. Essa já é uma curiosidade minha, tá? Correto. Essas crianças que são abandonadas, mesmo o bebezinho, isso causa sombra neles? Com certeza. Essa rejeição, porque é uma rejeição, né? A mãe abandona, larga, ou essas crianças que são espancadas, isso já causa essa sombra. Com certeza, porque... Por que uma criança é espancada? Porque ela está fazendo algo errado, né? Em geral, nenhuma criança é espancada por sadismo, embora exista isso. Então, o que acaba ocorrendo? A criança, quando ela sofre um abandono, quando ela sofre um espancamento, ela acaba formando uma ideia negativa a respeito de si própria, e essa ideia, de uma forma ou de outra, vai se manifestar em alguma forma específica. Então, assim, a criança, tá? Ela sofre essa... Vamos supor, a violência, vamos falar da violência. Sim. Ela sofre essa violência por conta do... Aí o pai bateu na criança, espancou, aí criou uma sombra na criança. Essa violência do pai de bater nessa criança é porque ele também tem uma sombra com ele, e isso vem de sombra para sombra, é passado assim? Sim. Existe uma espécie de ciclo dos antepassados até nós, tá? Porque nós conseguimos transferir as nossas sombras para os nossos filhos, e os filhos vão transferir para os netos e assim por diante. Então, enquanto alguém dentro da família não quebra essa sombra, não quebra esse ciclo, tá? Isso vai se perpetuando, tá? E a sombra, ela tem outro detalhe que eu acho importante de falar. Ela tem uma manifestação que eu posso dizer que é até positiva. Por exemplo, se a pessoa tem horror a uma pessoa mal educada, só encontra gente mal educada. Essa sombra está manifesta no exterior dela. Agora, a manifestação da sombra no interior é a doença. As doenças, elas são muito parecidas, né, com como a própria doença são. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes, né, o sintoma da diabetes, né, é uma pessoa que ela perdeu o prazer em viver. Ela perdeu a esperança na vida. E o que é a grande metáfora da alegria? É o doce. Então a pessoa deixa de comer doce. Então, as doenças, como manifestação da sombra, elas são mensagens muito claras do que a pessoa deveria mudar na vida dela. Outra pergunta da Rose também. Antes de nascer, a criança, ela já absorve a rejeição? Ela já sabe, mesmo na barriga da mãe ainda, ela sente essa rejeição? Com certeza, Rose. Existe essa absorção praticamente após o ato sexual, porque o corpo, ele é formado por uma mente. A tua mente, ela é anterior ao ato sexual dos pais, né? Ela já existe, ela tem a característica de ser eterna. Então, dentro dessa nova experiência que a alma se propôs a ter, essa rejeição dentro do ventre materno, ela é totalmente recebida pela mente, e uma mente que está sendo reformulada, na verdade. Ela tem um esquecimento total das experiências anteriores, e nesse zerar, tá, ela
é como se fosse um papel em branco. O que você imprimir aquele papel acaba tendo efeitos para a vida inteira da pessoa. Certo. Agora, essa é uma coisa minha mesmo. Eu tenho horror atemporal. E assim, não tenho vergonha nenhuma de falar porque eu tenho medo mesmo, sabe? Trovejou, se chover não tem problema, mas trovejou e relampeou, o bicho pega pro meu lado, porque é uma coisa assim que eu não consigo nem explicar para você realmente o que eu sinto. Certo. Mas o que aconteceu? Quando eu era pequena, minha mãe me deixou dormindo e foi levar minha irmã na escola. E nisso o tempo fechou e o temporal veio. E eu acordei no meio do temporal, no meio de trovão, relâmpago, essas coisas. Então, para mim, o mundo ia acabar naquele exato momento. Eu devia ter pelo que minha mãe fala, eu devia ter uns 3 anos, 3, 4 anos. Ela deixou minha tia tomando conta de mim, só que choveu, minha tia não foi. Nós morávamos no mesmo quintal, então minha tia não subiu até em casa para me ver. E eu acordei. Quando minha mãe chegou, eu estava assim. E isso eu carrego até hoje. Isso é também uma sombra ou isso é só um trauma? Isso é um trauma, né? A gente tem que pensar sempre o seguinte: a criança não tem a experiência. Quando aconteceu esse fato com você, Fátima, você teve uma sensação de abandono extremamente forte, porque houve o pensamento: e se minha mãe não voltar? Dado o teu desconhecimento das coisas da vida. Então, aquele momento ele fica marcado, tá, dentro da tua psique, e dentro e a psique ela não tem tempo, né? Isso que é o interessante. Por exemplo, uma coisa que aconteceu com você há muitos anos atrás, para a tua psique é agora. Para a tua mente subconsciente é agora. É igual uma pessoa ver a pessoa que traumatizou, né, que ocasionou o trauma, e sente as mesmas coisas. Por quê? Aquilo está vindo de dentro da mente subconsciente para fora. Enquanto aquilo não é retirado da mente subconsciente, a pessoa tem o mesmo medo, tem o mesmo trauma. Você, enquanto não trabalhar isso, né, em relação a trovão, a relâmpago, você vai sentir o mesmo tipo de pânico. Bom é que é só no mês de janeiro, né? Que eu passo por isso, devido aos temporais. Mas assim, se tem outra pessoa comigo, sem o menor problema. Eu não posso estar sozinha. Eu tô sozinha, eu entro em pânico. É ligado ao fato de você estar sozinha bem no início, né, da tua infância. É muito complicado. E agora fala uma coisa pra gente. A pessoa, ela deve se aceitar como ela é? Ou ela deve procurar mudanças? A pessoa só vai conseguir mudanças se ela se aceitar como ela é. Você não tem como mudar se você não se conhece. Eu vou dar até um exemplo aqui. Vamos dizer, Fátima, que você tenha nascido numa casa muito grande, mas o porão sempre ficou fechado. Enquanto você não conheceu o porão, você não conhece a casa inteira. Então, é importante que a pessoa se conheça por completo. Tenho esse defeito que eu não gosto em mim, mas a pessoa não tem um mergulho dentro de si própria. O que acaba ocorrendo? Ela não vai conseguir tirar esse defeito nunca. Então, a aceitação é o primeiro passo para se efetuar a mudança. Temos mais uma pergunta de uma internauta, é da Irene agora. Ela perguntou se todo trauma tem sua sombra e alguma sombra pode se tornar um trauma. Se todo trauma tem sua sombra. Se a gente pegar radicalmente, vamos colocar que sim, que todo o trauma ele vai causar uma sombra pelo seguinte:
porque o que não é sombra você acha natural, você não liga. A sombra é aquilo que te incomoda,